Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Fonógrafo. O conto de hoje chama-se Loucura e é atribuído a Nelson Rodrigues em publicação póstuma. Era de uma família de nervosos, e ela própria reconhecia. Meu pessoal é todo assim. Tem o pior gênio do mundo. O pior não, um dos piores. Tratava o marido como uma criança. Ele, em casa, era inibido. A mulher, na irritação constante que a desgastava, vivia fazendo observações. Amadeu, não mexe aí. Não põe cinzas no tapete, Amadeu. Olha a imundície que você fez no chão, Amadeu. E o pobre Amadeu, que podia reagir, valorizar a própria condição de marido, era um abnegado e nenhum temperamento mais acomodatício. De vez em quando alguém ponderava. Fulano tem sangue de barata. Talvez tivesse, mas ele defendia das críticas com um inigualável argumento. Quero é sossego. E, na verdade, o que defendia, acima de tudo, dia após dia, não era senão o sossego que ele prezava. A princípio, ainda discutia uma vez ou outra, mas acabou com um tão severo e eficaz controle de si mesmo que suportava as mais graves assintes, as provocações mais exasperantes, com um humor inalterável. A falta de uma reação estimulava o gênio de Marlene. Uma vez, no emprego, Amadeu teve o primeiro desabafo com uma colega de escritório. Minha mulher só falta me bater na cara. A colega em apreço chamava-se Marieta. Era uma morena alta que, segundo a maledicência geral, esticava os cabelos a poder de vaselina. Fora casada, separara-se do marido e se interessava de uma maneira quase inconveniente pelo drama conjugal de Amadeu. No fim de 5 ou 6 meses de trabalho em comum, ela conquistara a confiança do rapaz. Ouvia as confidências e fazia observações competentes. Suspirava. Você é bom demais, Amadeu. Ah, se fosse outro. Sustentava a tese de que o sujeito bom sempre leva na cabeça. Citava casos de beneméritos que são tratados a pontapés pelas respectivas esposas. Por vezes, fazia insinuações quase imperceptíveis e que o ingênuo realmente não percebia. Dizia então, há casos que só com pancada. Até que um dia Marieta falou, pela primeira vez, numa possibilidade que jamais ocorrera a Amadeu. Quem sabe tua mulher é maluca? Espanto do rapaz. Maluca? E ela insistiu. Pois é, maluca. O que ela faz, meu filho, é coisa de gente doida. Na volta para casa, à noitinha, Amadeu veio pensando, embora com certa relutância, na hipótese. Mas como se caracterizava por uma boa-fé ilimitada, acabou se envergonhando dos próprios pensamentos. Por coincidência, a mulher estava nesse dia de uma irritabilidade incrível. Fez barulho porque ele, no seu desmanzelo, pusera cinza no assoalho, esganiçava a voz. Tenha vergonha! Tamanho homem, tão porco! As veias do pescoço saltavam. Descia uma possessa. E então, embora a contragosto, ele se lembrou da colega e da hipótese sugerida. No dia seguinte, em pleno trabalho, a outra voltou à carga. Sabe qual é o golpe? Consultar um médico. Vai por mim, que você vai bem. Um psiquiatra. Não largou mais aquela ideia. Tua mulher sofre da bola. Aposto minha cabeça. Cada vez mais desconsiderado em casa, sofrendo os desacatos diários, ele se deixou dominar pela outra. As indiretas de Marieta eram cada vez mais nítidas. Só te digo uma coisa. Outro qualquer já teria dado um chute nessa mulher, e é isso que ela merecia. Amadeu, fraco, pusilânime, com um horror das resoluções heróicas, balbuciava. É minha esposa. Casei-me com ela. No fundo, era a favor do casamento indissolúvel. Achava uma coisa horrorosa os casais que se separam.
Então, a outra, baixando a voz e sem desfitá-lo, usava um argumento considerável. Ninguém é obrigado a viver com uma louca, entendeste? E ninguém me tira da cabeça. Tua mulher é maluca, meu filho. O fato é que, sugestionado, ele acabou sugerindo em casa. Minha filha, se eu fosse você, eu ia a um médico. A mulher parou. Médico de quê? Pigarreou. Médico de nervos, meu anjo. Por que, meu bem? Você anda tão alterada. Pela primeira vez, aquela mulher que esbravejava tanto, que fazia a vida de todos um inferno, acusou o primeiro sintoma de covardia. Não soube o que dizer. Com um súbito medo e muito pálida, fez a pergunta em voz baixa. Você está insinuando o quê, hein, Amadeu? Que história é essa? Exaltou-se de novo. Eu sei o que você está pensando, sei sim. Mas desista, Amadeu, desista, porque não vou a médico nenhum. Mas, enfim, tinha medo. Desde mocinha que trazia em si o pavor da loucura. Era um sentimento obstinado que fazia por esquecer. Um dia não resistiu e confessou esse pânico a um médico. Ele, com muito tato, a tranquilizou. Isso não tem importância. É próprio da pessoa nervosa. Com o correr do tempo, teve suas crises de angústia. Não podia saber de um caso de loucura que não gelasse, apavorada. Perguntava então a si mesma, quando chegará a minha vez? A sugestão do marido caíra em terreno propício. Num instante, pôs-se a pensar mil coisas, numa especulação infinita. No fim de muitas horas solitárias, de ardente meditação, concluiu: ele quer se ver livre de mim. No dia seguinte, pela manhã, antes de escovar os dentes, perguntava com doçura, quase com humildade: Amadeu, você seria capaz de me internar? Que bobagem! Responda, Amadeu, se eu ficasse doida, você me internaria, hein? Ora, Marlene, sossega. Mas ela, obstinada, numa ideia fixa que a consumia, não sossegou enquanto ele, diante de tamanha angústia, não prometesse. Claro que não, ora essa. E ela, eu conheço famílias que conservam em casa os parentes doidos. No escritório, Amadeu, impressionadíssimo, contou o episódio a Marieta, e ela pareceu exultar. Não te disse? Não te disse? Meu filho nem tem graça. Ele, preocupado, só dizia, fiquei besta. A situação sentimental entre os dois estava mais do que definida. Iam ao cinema, ao teatro, e Marieta não perdia a oportunidade de comentar. Ah, se eu fosse tua mulher, se eu morasse contigo... Os dois já consideravam com tranquila objetividade a seguinte hipótese: que Marlene enlouquecesse e tivesse de ser internada. Esperavam apenas que os sintomas se tornassem mais nítidos, mais insofismáveis. Por fim, já estavam impacientes, achando que o mal não evoluía tão rápido quanto eles desejavam. E, além disso, aconteceu o que estava fora de cogitação. Marlene se transformava, e para melhor. O medo de enlouquecer a tornava mais tranquila, menos excitada, exercia sobre si um grande controle e fazia um contínuo esforço no sentido de evitar as irritações, os paroxismos. No escritório, Amadeu, decepcionado, desabafava com a morena. Acho que foi rebate falso. Soltamos foguetes antes da hora. Minha mulher está calma que só vendo. Marieta, obstinada, insistia. Também há loucura mansa, ora essa. E ele, coçando a cabeça. É o diabo, um caso sério. Mas o seu alarme cresceu, porque Marlene já se fazia meiga, carinhosa e humilde. Desde que o marido prometera que não a internaria, em hipótese nenhuma, ela se voltava para ele numa atitude de gratidão comovida. E essa ternura, que o rapaz não desejava, tinha o poder de irritá-lo profundamente. Foi assim que uma noite, sob a sugestão de não sei que demônio,
Ele virou-se para a esposa e segurava na mão uma xícara pequena de café e perguntou para ela: "Que é isso?" Ela respondeu: "Xícara." "Não é xícara, não. Isso é pires." A mulher, atônita, apanhando a xícara, balbuciou: "Pires? Isso é pires? Não é xícara?" "Claro, é evidente. Você queria que fosse o quê? Que graça!" A brincadeira aparente escondia um fundo de perversidade que ele desconhecia em si mesmo. Viu o pavor da mulher. Durante 1, 2, 3 minutos não se falaram. Espreitavam-se apenas. Depois ela desviou a vista para a xícara pequena com absoluta fascinação e repetiu: "É pires." "Não é xícara, é pires." Olhava agora em torno, incerta de tudo e de todos. Parecia não reconhecer mais os móveis, as paredes, o lustre e o teto. Talvez a mesa não se chamasse mesa, tivesse outro nome qualquer. Ele continuava a comédia. Fazia um espanto alegre. "O que é contigo, hein? Não brinca assim não, Marlene. Podem te achar maluca." Marlene levou a pequena xícara para o quarto. Tinha vontade de gritar, de fugir, de correr. O medo da loucura estava no mais íntimo de si mesma, e mais do que isso, da internação. De vez em quando olhava para o marido, sem sentir o rosto de Amadeu, aparecia mais nu do que nunca, sem um disfarce, sem uma máscara. A maldade estava nos olhos, no rictus cruel. Dir-se-ia a face do demônio. Então Marlene teve a brusca certeza: vou enlouquecer e ele vai me internar. Aceitaria a loucura, não o hospital de loucos. Depois o medo se transformou em ódio. Alta noite, Amadeu estava dormindo. E foi assim que recebeu, na altura da carótida, um golpe só. Um golpe medonho. Com a navalha de barba do marido, ela o degolara.